Nós estamos estudando na quarta-feira o livro de 1 Coríntios e na semana passada nós estudamos o capítulo 11 de 1 Coríntios e nós paramos no texto que fala a respeito da ceia do Senhor. Então nós vamos continuar esse estudo da quarta-feira no domingo, muito propício porque hoje é o dia de participarmos da ceia do Senhor. Quero pedir então aos irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Vou fazer a leitura dos versos 23 a 26. Nossa meditação é de 17 a 34, mas nós vamos ler apenas os versos de 23 a 26. 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, ó Deus. Sabemos que o Senhor Deus é aquele que nos sustenta e nos fortalece, ó Deus, e que o Senhor nos dê sempre sabedoria para participarmos da ceia, ó Deus, da forma correta, ó Deus, e que esse alimento seja para nós sempre saúde, vida, comunhão, ó Deus. Faça de nós qualquer descuido, ó Pai, ao participar da ceia do Senhor, e que nós possamos aprender um pouco mais nessa noite a esse respeito, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo dá algumas instruções aos coríntios, problemas que havia naquela igreja. E nessa parte que nós estamos estudando, no capítulo 11 e 12, são 3 os exemplos. Primeiro, a respeito das mulheres que estavam, de certa forma, sendo rebeldes, deixando de usar o véu. Nós explicamos isso na quarta-feira passada, o significado não apenas do véu, mas o que significava naquela época, naquela cultura. Uma mulher que não usava véu, ela estava se demonstrando como se ela não respeitasse, né? Não se respeitasse. Uma mulher que não usava véu era uma prostituta, era uma mulher que não se respeitava. O outro tema a respeito da ceia do Senhor, que nós vamos estudar hoje. E o terceiro, o problema dos dons espirituais. Quanto à ceia do Senhor, nós encontramos aqui o versículo 17, Paulo dizendo: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Não vos ajuntais para melhor, e sim para pior. O que estava acontecendo naquela igreja, irmãos? Nós sabemos que era uma igreja que tinha divisões. Lá no primeiro capítulo, no versículos 11 a 13, Paulo estava chamando a atenção daquela igreja. Um texto muito conhecido, versículo 12, quando eles diziam, né, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, e eu de Cristo. A divisão de partidos. Era uma igreja que estava acostumada com a questão política da cidade, dividida em grandes pensadores, né? E aí, aquela veia política de divisão foi levada para a igreja. Mas não era só isso. A divisão aqui, no caso específica, é uma divisão entre ricos e pobres. Os ricos estavam desprezando os pobres e envergonhando os pobres. Olha no versículo 20, 1 Coríntios 11, 20 a 22.
Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a própria ceia. 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Naquela época a ceia era precedida por uma festa chamada Festa do Amor. Então o que acontecia? Eles se reuniam e faziam uma refeição. E a ideia da refeição é interessante. Aquele chamado ajunta pratos, ou aquela refeição que cada um traz um pouquinho, né, de casa, juntando uma mesa. Todo mundo vai comer o que tem, o que todos trouxeram. E essa questão de ricos e pobres, né? A festa do amor era até uma questão de beneficiar as pessoas que talvez não tinham na sua casa, né? Talvez não tinham na sua casa certos alimentos. E naquele momento eles se reuniam e todos tinham uma mesa farta. E todos comiam, era a festa do amor. O que eles fizeram? Eles começaram a separar. Os ricos chegavam, traziam os seus banquetes e se colocavam num canto, lá num lugar, e se alimentavam e comiam, e aqui diz que até se embriagavam. E os pobres ficavam no cantinho olhando, não levavam, que o texto diz que chegavam a passar fome. E depois iam para a Santa Ceia, para a Ceia do Senhor, todo mundo lá participando da Ceia do Senhor. Essa foi uma deturpação da festa do amor. O que era para se tornar algo para a comunhão, foi algo para a divisão. Se separaram nisso. É um perigo muito grande, né, irmãos, que nós temos por causa da questão financeira, nos separarmos. Muito problemático isso, quando a igreja, de certa forma, exclui uns e começam a fazer algumas coisas que não cabe todo mundo, né? O que eles estavam fazendo? A reunião era um mero ritualismo. Se assentavam para celebrar a ceia, comer e beber, mas não havia nenhuma chance, né, deles usufruírem das bênçãos da comunhão da mesa do Senhor. A motivação era errada. Eles estavam ali reunidos com o propósito de impressionar uns aos outros, de se divertir. A ceia, que deveria ser centralizada na morte expiatória de Cristo, no seu sacrifício, ela estava sendo esvaziada por um momento de pessoas que não tinham comunhão entre si. E é interessante, né? Como você vai participar da ceia, que é um momento de comunhão, e naquele momento é o momento que você vai demonstrar mais o seu egoísmo, se separando. Qual é a instrução então que Paulo traz a essa igreja? Versículo 23 a 26, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nós falamos sobre isso na quarta-feira, a questão da tradição oral, né? Paulo estava compartilhando o que ele aprendeu. E aqui no caso ele diz que ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus. Ele estava compartilhando aquela igreja. E ele fala: recebi do Senhor e vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue, fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Nós vemos na confissão de fé um resumo, uma explicação sobre a ceia do Senhor, no capítulo 29, e diz que essa ceia é instituída pessoalmente pelo Senhor Jesus na noite em que foi traído, destinada para ser observada perpetuamente até o final dos tempos. É uma comemoração da morte de Cristo. O pão, o emblema do seu corpo quebrado, e o vinho de seu sangue derramado na cruz. Comer e beber deve ser feito em memória de Cristo. Ela é um emblema da profissão de fé cristã. Quando nós professamos a nossa fé, nós cremos neste sacrifício de Jesus, designada para a nossa comunhão com Cristo e também para a nossa comunhão mútua, comunhão dos crentes entre si. Não era isso que aquelas pessoas estavam fazendo. A Santa Ceia, nós temos a oportunidade de fazer três coisas. A primeira, devemos olhar para trás. Olha o que diz o versículo 26. Todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Olhar para trás. Todas as vezes que nós comemos, bebemos, anunciamos o quê? A morte do Senhor. Nós vamos olhar para trás, lembrar do que Jesus Cristo fez por nós. Interessante que essa é a principal lembrança que Jesus quer que nós estejamos tendo dele, né? Aqui ele não falou, lembre dos meus milagres, lembre do que eu fiz, mas ele quer que lembre do que ele fez se entregando na cruz, morrendo para nos salvar. Santa Ceia devemos olhar para frente. Quem participa olha para frente. Ali diz também, até que ele venha. Todas as vezes que comerdes, beberdes, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Participar da ceia é olhar para frente, nesse sentido de que nós confirmamos a nossa esperança. Santa Ceia aponta para a segunda vinda de Jesus, para esse evento tão importante. E lembrar disso é importante, porque muitas vezes nós vivemos de certa forma relaxadamente ou despreocupadamente, por não ter como foco, né, essa nossa esperança do dia que nós estaremos com o Senhor. Para trás, a morte, para frente, a sua vinda. Mas principalmente a ceia nos faz olhar para dentro. Aqui nós vamos parar um pouquinho mais. Versículo 27. Por isso aquele que comer o pão, beber do cálice, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então na Santa Ceia não é para olhar em volta no sentido de julgar o nosso irmão. Podemos até olhar em volta para pensar nessa comunhão que nós temos, né? Como é bom os irmãos que estão aqui conosco. Podemos olhar em volta também pensando, olha quanta gente não está aqui hoje participando da ceia. Um desejo de orar por essas pessoas, não para criticá-las. Mas principalmente olhar para dentro. Examine-se a si mesmo. Eu sempre gosto dessa passagem que ela diz, examine-se a si mesmo e coma. E coma. Não diz examine-se e deixe de comer. Uma frase do reverendo Hernandes que diz o seguinte: você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Na ceia devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. Examine-se e coma. Não é examine-se e corra. Examine-se a si mesmo. A Santa Ceia, então, irmãos, é um culto de restauração. Vocês já pensaram nisso? Um momento especial que nós temos, esse dia que participamos da Santa Ceia, é um culto de restauração da nossa vida.
que nós olhamos para dentro, examinamos a nossa vida. E diante de Deus, não vamos olhar para nós mesmos para achar que somos perfeitos. Essa é a palavra. Aquele que come, indignamente será réu. O que seria esse indignamente? Não é você olhar para dentro, examinar a si mesmo e dizer: eu sou indigno da ceia, eu não vou participar. É pelo contrário. O digno é aquele que se reconhece indigno. Eu sou indigno de participar, mas eu creio no sacrifício de Jesus, que é maior que o meu pecar. Eu creio em Jesus. Sempre penso que o único motivo de nós não participarmos da ceia é se nesse momento de exame você chegar e olhar e dizer: não, eu não creio em Jesus. Eu não creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Se no momento da ceia você diz: eu creio em Jesus, e confessar os seus pecados, examine-se e coma, consciente da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecendo que por meio de Jesus somos habilitados a sentarmos à mesa. O que é participar indignamente? No caso específico, a gente percebe que havia total desprezo, total falta de reflexão, porque até mesmo muitos deles estavam embriagados, e a embriaguez causa total desconexão ao que se está fazendo. Você precisa estar cheio do Espírito, você precisa estar são, precisa estar atento ao que você está fazendo. Participar indignamente, eu creio que principalmente é sem discernir. Aqui fala sem discernir o corpo, sem discernir o que representa o corpo, o sangue de Cristo, sem discernir o significado da morte de Jesus para salvação. Alguns falam que sem discernir o corpo também está relacionado a sem discernir o corpo de Cristo, no sentido de sem ter comunhão. Como eu vou participar da ceia em conflito, em comunhão, sem o desejo de pedir perdão, sem o desejo de ter comunhão com meu irmão? Como eu posso ter comunhão com Deus, com Cristo, se eu não tenho comunhão com meu irmão? Discernir o corpo, discernir, amar as pessoas. Eles estavam errados nessas duas coisas, porque não havia amor e não havia discernimento de Cristo, do que eles estavam fazendo ali. O texto diz: eis a razão porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O pecado não tratado torna cada um de nós doente. Eles estavam passando por isso. Olhar para dentro, ainda 31 e 32, quando diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olhar para dentro. Eu disse que a Santa Ceia é um culto de restauração, é um momento de olhar, de julgar. Realmente, eu tenho que emitir o julgamento, quem eu sou, o que eu tenho feito. O texto diz que aquele que julga a si mesmo, ele será disciplinado pelo Senhor, ele será tratado pelo Senhor. Mas quem não se porta em julgar a si mesmo, será condenado com o mundo. Precisamos olhar para nós mesmos. Nós falamos hoje na escola dominical, como o mundo está hoje olhando para si mesmo com compaixão, no sentido de que ninguém reconhece os seus erros, ninguém reconhece o seu pecado, ninguém reconhece nada, Há sempre uma explicação. Deus não quer explicação, pois Deus julga retamente, Deus conhece o nosso coração. Ele quer que nós estejamos não nos explicando, mas nos arrependendo, confessando os nossos pecados. Então a ceia é um momento de autoconfronto,
de estarmos assim diante do Senhor. Diante disso, irmãos, eu quero deixar algumas aplicações para nós concluirmos. O versículo 17 é muito sério quando diz: vocês não se ajuntam para melhor e sim para pior. Pergunta para nós, irmãos: quando você vai à igreja, quando eu vou à igreja, eu estou fazendo bem ou mal a mim mesmo? Interessante isso. É possível você ir à igreja e fazer mal a si mesmo? Sim. Ajuntar para pior é aquele que se ajunta com o propósito errado. Qual o propósito deles ir à igreja? Esbanjar. Provavelmente era uma igreja cheia de pessoas ricas que esbanjavam as suas roupas caras, esbanjavam as suas comidas, as suas carnes, bebidas importadas, não sei se tinha isso na época. Propósito errado, porque estavam indo à igreja para si mesmo. O propósito de estarmos na igreja é para servir, para adorar a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não saia da nossa casa e venha à igreja com um propósito errado. Aplicação, irmãos: cuidado que nós temos que ter com o cerimonialismo. Como se Deus pudesse ficar impressionado com as nossas reuniões, com a maneira que nós adoramos a Ele, as belezas, né, das nossas apresentações, do nosso templo. Deus não quer cerimonialismo, Ele quer uma adoração sincera. E a Bíblia diz que adorador, verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Não que a gente não possa ter iluminação, não possa ter cadeira, não possa ter instrumento, mas isso nunca pode nos atrapalhar do foco que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Cada vez mais nós vemos igrejas grandiosas, congressos grandiosos, e um evento que o mundo apresenta é quase que igual. Às vezes alguns eventos religiosos são até maiores. Você vai perdendo o foco. Um dia você vai estar vendendo o batom dos 10 mandamentos, mesma cor que a atriz usa lá na novela, acho que é. Em tudo os 10 mandamentos. Melhor do que usar o batom dos 10 mandamentos é praticar os 10 mandamentos, né? Então nós vamos perdendo o foco. Vira cerimônia, vira ritual. Aplicação, irmãos: ajuntar para pior é quando nós nos ajuntamos sem comunhão. Como é bom estarmos aqui, mas a união é para a comunhão. Como é bom viveres reunidos, irmãos? Não, unidos, né? Não basta reunir, nós temos que estar unidos. Como eu disse algumas vezes, que nós possamos pensar sempre na Santa Ceia como um culto de restauração, o qual nós precisamos discernir, entender o significado da ceia, praticar integralmente, examinar, julgar. E sempre, irmãos, vamos lembrar dessa frase: a ceia te afasta do pecado, e não o pecado te afasta da ceia. Oportunidade que nós temos de reassumir, confirmar a nossa vocação e eleição, reassumir o nosso compromisso com Cristo, ajuntando para melhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Deus querido, que nós tenhamos essa consciência de que a Santa Ceia é um momento de comunhão com o Senhor, Deus. Todas as vezes que comermos e bebermos, o Senhor Jesus nos deixou essa instrução que Paulo repassa: fazer isso em memória do Senhor. Possamos estar sempre aqui, ó Deus, para que a nossa mente sempre tenha firme na memória o que o Senhor fez por nós.
Nós não participamos da ceia todos os dias, toda semana, mas que essa participação, ó Deus, fique gravada, ó Deus, na nossa memória, nos lembrando, ó Deus, do sacrifício de Jesus. Um sacrifício que nos remete a essa aliança com o Senhor e também a aliança com os irmãos, ó Deus. Que ao participar da ceia nós possamos sempre, ó Deus, em lembrança do sacrifício do Senhor, possamos sempre nos aproximar em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Deus nos ajude a sempre nos ajuntarmos para melhor, examinarmos a nós mesmos e comer do pão e beber do cálice. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de estudar e de participar da ceia nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.